Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English class. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com revisão, vamos fazer uma review, revisar os conteúdos que nós aprendemos durante as nossas aulas aqui, as nossas videoaulas, ok? E para iniciar a nossa revisão, vamos começar com o nosso primeiro conteúdo, que foi a história da língua inglesa, né? A formação da língua inglesa, como ela se desenvolveu, quais foram os períodos, né, em que ela se divide. Vocês estão lembrados? Espero que sim. Lembrando que essa aula de hoje é apenas uma revisão de conteúdos, tá? Então vai ser uma coisa assim mais resumida. Se vocês depois tiverem mais dúvidas, vocês podem acessar novamente as nossas primeiras aulas lá no portal Eduque para que vocês possam tirar as dúvidas, ok? Então vamos lá. A formação da língua inglesa. O que aconteceu? Como é que se deu isso? Acompanhem comigo aí na tela. Então, a formação da língua inglesa, a história, né, da formação da língua inglesa, todo esse período, ele vai se dividir em três fases, que é o inglês antigo, o inglês médio e o inglês moderno. Cada fase da história da língua inglesa apresentam alguns marcos que foram importantes nessa fase e que caracterizaram a língua inglesa e essa formação da língua inglesa, certo? Então vamos iniciar relembrando um pouquinho aí sobre o inglês antigo. O inglês antigo, ele abrangeu os períodos de 450 a 1100 d.C. E o que foi que aconteceu nesse período do inglês antigo que marcou essa época, né? Então, o que mais marcou essa fase foi a invasão das tribos germânicas à Grã-Bretanha. Então, nós falamos lá na aula um pouquinho sobre essa invasão, né, de que antigamente era comum essa questão de invasão de terras, porque quanto mais terras conquistadas um reino tinha, mais forte, mais poderoso ele era. Então, aconteceu essa invasão lá no século V, onde as três tribos germânicas invadiram a Grã-Bretanha, e aí o que aconteceu? Houve a junção dos dois idiomas. Na Grã-Bretanha, naquela época, se falava o celta, né, a língua celta, e as tribos falavam línguas germânicas. Então, houve essa primeira junção, né, linguística. Aconteceu na mesma hora da invasão, teacher? Não, né, esse é um processo natural, que demora muitos e muitos anos para acontecer, mas que aconteceu a fusão dessas duas línguas, né, e aí deu origem ao que nós chamamos de inglês antigo. Nessa época do inglês antigo, pessoal, já passou a existir muitas das palavras que nós usamos hoje no inglês atual, né? Porém, é claro, com algumas diferenças. Quem vivia na época, se encontrasse com uma pessoa que fala inglês hoje, eles não se entenderiam, porque o inglês passou por várias outras mudanças e purificações do idioma, ok? Então é isso, o que mais marcou esse período foi a invasão e essas primeiras influências linguísticas, certo? E lá no inglês médio, o que foi que aconteceu? O que foi mais importante? Bom, acho que vocês lembram, né, que a gente falou um pouquinho no inglês médio a respeito do Duque Guilherme, também conhecido como William, ele tinha vários nomes, né? Mas o Duque Guilherme fez o quê? Ele era duque da Normandia, ele era francês, né, e ele invadiu a Inglaterra. Então, a invasão do Duque Guilherme à Inglaterra em 1066 foi o grande marco do inglês médio. Por quê? Essa invasão foi muito importante porque o Duque trazia com ele o francês, que era a língua mãe, a língua dominante na época. Então, com a junção do francês àquelas primeiras influências linguísticas que nós vimos lá do inglês antigo, formou o nosso inglês médio. E aí o que aconteceu? O Duque falou, a partir da invasão dele, que a partir daquele período só se falaria francês, ou que o francês seria a língua oficial da corte, das pessoas mais ricas, né? Enfim. Então, a língua dos ricos era o francês. E houve essa divisão de classes, né? Então, os ricos falavam o francês e os pobres, o da ralé, eles falavam o inglês, que estava em formação ainda na época. Então, essa junção linguística também foi importante e essa divisão de classes também marcou a fase do inglês médio, certo? Agora, e no inglês moderno? Será que quando eu falo inglês moderno é o inglês de hoje? Não necessariamente, pessoal. Lembre-se que a gente está falando sobre as fases em que se dividiu a formação da língua inglesa, tá? Então, hoje, a gente chama de inglês atual, que é o que a gente está vivendo agora, né? O que a gente está falando agora do inglês moderno é desse período de formação. Então, o que aconteceu? Será que houveram mais idiomas que se juntaram lá as primeiras influências linguísticas para formar o inglês? Não. Nesse período do inglês moderno, foi um período de refinamento do idioma, né? Onde ele passou a se aprimorar para poder chegar no idioma que é hoje.
Então aconteceram vários marcos importantes. O mais importante do inglês moderno é a grande mudança vocálica. Acompanhem comigo aí na tela. A grande mudança vocálica foi a principal mudança que houve no inglês moderno. Não foi só a grande mudança vocálica, não. O que era a grande mudança vocálica? Foi quando as vogais passaram a ser pronunciadas de forma mais curta, mais breve. Isso transformou a pronúncia da língua inglesa. Só isso? Não. Houve também a invenção da imprensa, né? A imprensa se modernizou, na verdade, né? E o que aconteceu? Mais livros foram impressos, o preço se tornou mais acessível, mais pessoas podiam comprar livros e mais pessoas aprenderam a ler. Consequentemente, o inglês também foi se espalhando aí. Outra coisa que foi também importante foi a publicação do primeiro dicionário inglês em 1604. Por quê? Com a língua, né, o idioma já acertado, a questão da pronúncia, da gramática, aí sim foi possível publicar o primeiro dicionário inglês, e isso foi um grande marco, porque aquela língua que ainda era dialeto passou a se tornar um idioma, né, acertado, um idioma fixo, ok? Então essas são as 3 frases da formação da língua inglesa, bem resumido, né, para a gente lembrar. Espero que vocês tenham lembrado também de todos os detalhes e outros que nós não citamos aqui, certo? Para consolidar esse assunto, vamos fazer um exercise para ver se vocês realmente estão aí por dentro. Então vamos lá. O nosso exercise é: quais são as 3 fases em que se divide a história da língua inglesa ou a língua inglesa? Estão lembrados? Nós acabamos de revisar tudo isso certinho, né? Então a gente viu que a história da língua inglesa se divide nessas 3 fases. E cada fase tem o seu marco. Estão lembrados? Acredito que sim, tá facinho, né? Então vamos lá a resposta. Então, as 3 fases são o inglês antigo, que foi do período de 450 a 1100, onde aconteceu aquela primeira invasão, né, das 3 tribos germânicas lá na Grã-Bretanha. E aí também tem o inglês médio, que é a nossa segunda fase, que foi de 1100 a 1500. E por último, o inglês moderno, de 1500 a 1800, foi quando o idioma passou por um certo refinamento, né, que era dialeto, passou para idioma, por meio da acertação da gramática e da pronúncia. Ok? É isso. Então, com respeito à história da língua inglesa, é isso aí, né? Acredito que vocês lembraram, então. Agora, a gente também aprendeu nas nossas aulas, foi uma das aulas a seguir da história da língua inglesa, a respeito dos modal verbs, os verbos modais. Estão lembrados? Os verbos modais são muito usados na conversa do dia a dia e também para constituir outras estruturas. É importante vocês conhecerem os verbos modais, né, e saberem usá-los. Então vamos relembrar alguns dos verbos modais que nós aprendemos também nas nossas videoaulas. Observem comigo aí na tela. Então vamos relembrar o significado. O que são os verbos modais, os modal verbs? Então os verbos modais acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue e apresentam as seguintes características comuns. Então, esses verbos modais, né, pessoal, eles dão aquele sentido a mais na frase. Eles vão sempre expressar uma coisa específica. E a gente tem vários verbos modais, mas todos esses verbos modais apresentam essas mesmas características que vocês acompanham aí na tela. Todos eles têm essas características em comum, que são seguidos do verbo principal no infinitivo, ou seja, sem o to. No infinitivo sem o to. Exemplo, I can ride a bike. O can é o nosso modal e ride é o nosso verbo no infinitivo, porém ele não está acompanhado do to. Os verbos modais também não levam S na terceira pessoa do singular do presente, né? Aquela regrinha lá do simple present, quando a gente pergunta com does, responde e coloca o S no verbo. Quando a gente usa o verbo modal, isso não acontece. Então, she may come to the interview. Ela pode vir à entrevista. Observem que o verbo come não está com S. E elas formam a interrogativa e a negativa da mesma forma que o verbo to be, lembra? Então, lá na constituição do verbo to be, nós usamos, né? O sujeito e o verbo to be. Essa é uma frase afirmativa, sujeito e verbo to be. Quando a gente passa isso para a pergunta, o verbo to be vai vir para frente da frase. I am a teacher, na pergunta vai ficar am I a teacher, na forma contrária, certo? Então é dessa forma que se faz as perguntas também com os verbos modais. A gente vai trocar de lugar.
E nas negativas, a gente vai usar o not junto com esse modal, assim como a gente faz lá com o verbo to be. Então, se você acrescentar o not no seu modal, ele vai virar negativo, certo? É claro que nós também temos aquelas contrações que nós usamos para deixar a fala mais natural, mas tudo bem se você colocar o modal e o not, ele vai dar negativa da mesma forma. Agora, vamos relembrar alguns desses modais? Vamos lá. Então, um dos primeiros modais que nós aprendemos foi o can. O que é o can? Ele significa poder, né? A gente traduz ele como poder, e ele pode ser usado para expressar a habilidade, pedir ou dar permissão de maneira informal. Então, nós usamos nessas duas situações. O could é o passado do can, e a gente também usa ele para expressar a habilidade, só que dessa vez no passado. O may a gente usa para expressar possibilidade, pode ser no presente ou no futuro. Pedir permissão em contexto formal. Lembra lá do may I come in? Eu posso entrar. A gente usa o may como significado de poder, mas de uma forma mais formal, quando a gente quer fazer um pedido formal, ok? Então, can, could e may. O que mais que nós aprendemos? Nós também aprendemos o might. O que é o might? Expressa baixa probabilidade de que algo aconteça. Ainda falando sobre aquelas probabilidades, a gente vai usar o might quando você não tem tanta certeza assim de que isso vai acontecer. Então, a probabilidade de que vai acontecer ou de que está acontecendo é muito baixa. O should, pessoal, é aquele modal que a gente usa para dar conselhos. Ele expressa um conselho. Lembra que nas nossas aulas a gente até viu alguns problemas de saúde junto com o should? Eu tô com dor de cabeça. Por que você não procura um médico? Você deveria procurar um médico, você deveria tomar um analgésico. Então, o should é aquele modal que nós usamos para aconselhar. Ele vai significar isso, deveria, ok? E por último, o must, ele vai expressar obrigação. Quando você usa quando quer falar de algo que nós somos obrigados a fazer. Ou porque é uma lei, ou porque é moralmente obrigatório você fazer, enfim. Se você quer expressar a obrigação, você vai usar o must como o seu modal, ok? Então esse é o papel do modal, né, pessoal? Ele vai dar esse sentido aí para vocês. Vamos exercitar? Vamos lá. Então o nosso exercise vai ser esse aí, ó. Use as palavras dadas para formar frases. Então nós temos 3 sentenças aí, elas estão incompletas porque vocês precisam usar os modais entre parênteses no final dessa frase para que ela fique completa. Então na letra A, she, que é ela, speak English, falar inglês. E o nosso modal é o can. Lembra que o can é o nosso modal de habilidade? Então nós vamos usá-lo porque falar inglês é uma habilidade. Letra B, they, eles ou elas, né? Apologize, se desculpar. Então nós temos entre parênteses o modal should, que é aquele de conselho ou recomendação, né? E na letra C, I, eu, read when I was 4 years old. Eu ler quando eu tinha 4 anos de idade. E agora a gente vai usar o could como o nosso modal na forma negativa. Por quê? Porque o could expressa habilidades no passado. E ler é uma habilidade, né? Com 4 anos principalmente. Então a gente vai usar o could. E aí, conseguiram formular essas sentenças aí na cabeça de vocês? Como é que vão ficar, hein? Tá fácil, né? Então vamos lá ver a resposta juntos, então. Na letra A, nós precisávamos usar o can, e lembrem-se que eles têm lugar correto para vir na frase, então ele vai vir antes do verbo. She can speak English. Na letra B, they should apologize. Eles deveriam se desculpar. E na letra C, I couldn't read when I was 4 years old. Eu não podia ler quando eu tinha 4 anos de idade. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. See you next class!